Esses 3 dias que nós vamos estar juntos, o tema está aí. Quem está com material, por favor. Vamos repetir todos juntos, porque é o tema que nós vamos trabalhar até domingo. Como é que diz aí, todos juntos? Entre o altar dos holocaustos, Calvário, e o Santo dos Santos, presença de Deus, havia e ainda há Eu creio que a maioria absoluta dos obreiros e obreiras que aqui estão, talvez nunca parou para estudar sobre esse equipamento do tabernáculo. Como é o nome desse equipamento? Diga comigo, pia de cobre. Ou em algumas versões da Bíblia, pia de bronze. Quem aqui já parou e meditou nesse equipamento? Quem já parou assim, vou estudar sobre o que era a pia de cobre ou pia de bronze, sua utilidade, sua destinação. Algum obreiro e obreira já parou aqui? Pelo visto, não. Mas eu espero em Deus, com a graça do Espírito Santo, que você vai descobrir a bênção na sua vida hoje da pia de cobre, da pia de bronze. Romanos capítulo 15, versículo 4. O que é que diz aí esse texto sagrado, Romanos 15, 4? Tudo que está no Antigo Testamento, que você às vezes olha assim, eu não vou nem perder tempo, amado, aquilo ali tem coisas lindas. O Antigo Testamento tem coisas maravilhosas. E aqui Paulo está dizendo tudo. Eu trouxe uma outra versão que eu vou usar junto com essa comum. Nessa versão que eu tenho diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Ou seja, eu não posso abrir mão na minha vida espiritual do que está no Antigo Testamento. Com esse versículo, eu me credencio a passar esses 3 dias meditando com você sobre a pia de bronze. E aqui, nessa figura aqui do lado, essa aqui, você vê assim um pouco distante, mas você tem o que era um visual do tabernáculo. Um cercado, estão vendo aí o cercado? Tinha a tenda lá no fundo, e lá na tenda onde tinha 2 seções. O santo, o lugar santo, e o lugar santo dos santos. Tinha o altar do holocausto, que é o primeiro móvel que você vê aí. Se você observar bem, entre o altar do holocausto e a tenda tinha um equipamentozinho pequeno, que é exatamente a pia de bronze. Ela ficava entre o altar do holocausto e a tenda onde Deus se manifestava. Quer dizer, todo sacerdote que entrava no tabernáculo, ele se dirigia para a tenda. Mas antes de chegar na tenda, ele tinha que passar primeiro no altar do holocausto, passar pela pia de bronze, para poder entrar no tabernáculo propriamente dito. Um cercado, uma única porta de acesso. Todos que entravam ali, os sacerdotes, como eu e você somos sacerdotes, obreiros e obreiras do Senhor, para chegar na tenda onde Deus se revelava,
se manifestava, a glória de Deus se manifestava. Tinha que passar, diga comigo, todo sacerdote, antes de chegar na tenda da revelação, tinha que entrar pela única porta, passar pelo altar do holocausto, pela pia de bronze, para poder entrar na tenda. Na tenda onde estava a revelação de Deus, a glória de Deus. Mas ninguém podia chegar na tenda sem primeiro passar por esses equipamentos. Tudo o que dantes foi escrito para o nosso proveito foi escrito. O que está lá, e nós vamos observar esses 3 dias, foi escrito lá atrás, mas na visão de Deus, o que estava sendo escrito e feito naquela época se destinava à igreja do Senhor hoje. Ou seja, você está dentro de uma aula de tipologia bíblica. Aquilo que parecia uma coisa assim, feita de qualquer maneira, não era. Deus tinha em mente a visão do que hoje está acontecendo com a igreja de Cristo na terra. Então, quando você olha para essas imagens aqui, reproduzidas, você descobre que tudo o que aconteceu no tabernáculo se destinava de forma tipológica à igreja de Cristo na terra. Primeiro, o tabernáculo não foi invenção humana. Diga, o tabernáculo não foi invenção humana, mas divina. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Livro do Êxodo, capítulo 25, dos versículos 1 ao 9. Vamos extrair pelo Espírito algumas santas informações aqui. Vamos? Estão dispostos a isso? Primeiro, no versículo 1 você leu: o Senhor disse a quem? Não foi coisa que surgiu no coração de Moisés. Não foi uma invenção, uma ideia, uma imaginação fértil de Moisés. Foi o Senhor que disse a Moisés. E o que foi que o Senhor disse a Moisés? Todos releiam o versículo 2. O que é que diz? Deixa eu te perguntar. Deus, com todo o poder que tem, o onipotente, pode todas as coisas. Com uma ordem, ele não poderia aparecer, ele fazia aparecer todo o material necessário para construir o tabernáculo, sim ou não? Ele fez? Todo o poder que ele tem, ele é onipotente. Se ele dissesse, apareça ouro, ouro, prata, prata, apareça madeira, madeira. Aqui você descobre que no reino de Deus, no qual nós vivemos, a igreja pertence o quê? Ao reino de Deus. Tem coisas que Deus pode fazer, mas não faz. Entrega a nós para fazermos. Diga ao povo que traga suas ofertas. E Deus disse, eu quero que construam um tabernáculo, mas tem que ser com as ofertas daqueles cujo coração se dispuser a doar. Amados, isso foi escrito há milênios. O povo estava no deserto, caminhando.
tinha saído do Egito em direção à terra prometida. E cada um fazia como queria o seu culto, especialmente que o povo de Israel, quando saiu do Egito, trouxe consigo a idolatria do Egito. Povo de Deus, descendência de Abraão, filhos da promessa, mas 400 anos de escravidão introduziu no coração do povo de Deus a idolatria do Egito. O povo de Deus, os descendentes de Abraão, o povo da promessa, porém trazia ídolos. Depois de 400, capítulo 20 de Ezequiel, versículo 5. Aí vejam que no versículo 8, o que é que diz o versículo 8 do 20? O que é que diz? A longa permanência do povo de Israel no Egito introduziu no coração do povo a idolatria. Ou seja, povo de Deus, descendente de Abraão, porém idólatra. Eles já estavam livres do Egito, já estavam no deserto, porém continuava o quê? Um povo idólatra. Estevão, discursando perante as autoridades de Israel, ele disse, lá no capítulo 7, se não me falha a memória, lá de Atos dos Apóstolos, no discurso dele ao Sinédrio, ele disse: o problema é que o povo de Deus não tirava o Egito do coração. Servia a Deus, mas no coração estavam as lembranças da onde? Do Egito. Servindo a Deus, mas com o coração cheio das lembranças do Egito. Então, com essa lembrança, como é que esse povo no deserto prestava um culto a Deus? Misturado com os ídolos. Deus então disse a Moisés: eu vou e quero que seja construído um lugar. Para que, com qual finalidade? Vejam, irmãos, veja que tinha uma finalidade bem clara. Êxodo 25, versículo 8, qual era a finalidade? 25 e 8. Deus não habitaria, olha o detalhe, Deus mandou fazer o santuário não para Deus habitar no santuário, porque Deus não habita em templo feito por mão humana. Deus disse: eu quero estar no meio do povo. E esse santuário que eu estou dizendo para construir é para que eu habite no meio deles, não nele. Este templo, esse lindo templo que vocês têm aqui, Deus não habita nele. Mas quando a igreja está reunida, Deus está no meio da igreja. Quando a igreja sai do templo, termina o culto e cada um vai para a sua casa, Deus não fica aqui. É um prédio. Agora, neste momento, que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, qual é a promessa? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem crê que Ele está aqui no nosso meio? É para isto que Deus mandou construir. Então, não foi uma invenção de Moisés. Não foi uma criatividade. Agora, por último, que eu quero destacar aqui, e eu acho isso muito interessante, aqui eu chamo sua atenção, obreiro e obreira do Senhor aqui reunido, para uma realidade que hoje está perdida. Deus disse: Moisés, eu quero o tabernáculo. Agora, Moisés, eu vou te dar o modelo. E você faça rigorosamente com o modelo que eu dei. Nem mais, nem menos. Aparentemente, isso aqui é uma ordem. Você diz, detalhe não. Ensino. Para quem você presta o seu culto? Para quem? Deus. Se ele é o cultuado,
se ele é o alvo do meu culto, o objeto do meu culto, quem é que impõe a regra do culto? Eu ou ele? Simples, não? Se eu estou prestando um culto a Deus, o culto não é para me agradar. É para agradar quem? Por isso Deus disse, Moisés, o local que eu estou dizendo para construir o tabernáculo é para prestar o culto a mim. Eu quero estar no meio deles nesse tabernáculo. Agora, tenham o cuidado de fazer rigorosamente igual ao modelo que eu vou te dar. Nos dias de hoje, o ensino desse está se perdendo. Em muitos lugares, em muitas reuniões chamadas de culto a Deus, essa verdade está perdida porque cada um que presta o culto, presta porque acha que foi bom. Mas o culto que eu fiz estava ótimo. Para quem? Para quem? Essa santa verdade a gente já extrai daqui. Eu tenho que me preocupar com o culto que eu presto, se está agradando a Deus. Ele que é o cultuado é quem impõe as regras. Não adianta eu querer prestar um culto a Deus da forma que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu estou, do jeito que eu acho melhor. Ele aceita qualquer culto? Sou eu que imponho a ele as regras do culto? Queridos, queridas do Senhor Jesus, tenhamos isto bem presente conosco. Vocês que são obreiros na casa do Senhor, ensinem aos crentes que o culto a Deus tem que seguir as regras de Deus. É Ele quem diz como quer o culto. É Ele que diz, para eu aceitar o seu culto, você tem que cumprir tais e tais e tais requisitos. Por isso que o Senhor disse o que a Moisés? Faça o tabernáculo exata e rigorosamente com o que eu vou lhe mostrar. Outra coisa que a gente descobre no culto a Deus, além de as regras ser dele, nós temos que observar que tem que ter um limite, porque nós, os humanos, não entendemos nem compreendemos a dimensão de Deus. Se nós entendêssemos e equacionássemos Deus, ele seria um humano como eu e você. E não é. Tem coisas no culto a Deus que tem que ter limite. Vejam que, mais uma vez, Deus diz a Moisés, diga ao povo que eu vou me manifestar a ele. Aquele povo idólatra que saiu do Egito, até aquele momento, que era no Sinai, no terceiro mês de caminhada, nunca tinham ouvido falar de Deus. Só assim um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela coisa vaga, aquela coisa assim distante, no mundo do misticismo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus disse, não, eu quero, Moisés, falar e me manifestar ao meu povo. O meu povo vai ver que eu sou um Deus vivo. Eu não sou um mito. Eu não sou algo para ter só na lembrança. Agora, Moisés, prepara o povo. Prepara o povo. Diga ao povo que eu vou me manifestar, mas primeiro, isso vai se manifestar no tabernáculo, como eu vou mostrar a você. Diga ao povo que eu sou um Deus santo. Deus não é 3 vezes santo, como alguns crentes dizem. Se Deus fosse 3 vezes santo, alguém poderia ser 4, 5 vezes santo, mais do que Deus. Deus simplesmente é infinitamente santo.
Ele não é 2, nem 3, nem 4, nem 5. Ele é infinitamente santo. Tão santo, mas tão santo, que tem um coral de anjos que vive ao redor do seu trono cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, de dia e de noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, se você ouviu alguém falar, Deus é 3 vezes santo, diga, não, meu irmão, não é não. Se ele fosse 3, alguém poderia ser 4, 5, mais do que ele. Não, ele é simplesmente santo. Amém ou não, amados? Ora, com essa visão de santo, tudo que Deus diz e falou para Moisés fazer estava ligado à sua o quê? Santidade. É outra coisa que muita gente está se esquecendo no culto a Deus. Eu não vou atacar igreja nenhuma, não vou me referir a igreja nenhuma. Mas na hora, amados, pensem comigo. Não diga que isso é, velho, é coisa de velho, não. Eu assumo minha velhice, eu assumo. Mas eu vou dizer que não é. Amados, num culto a Deus, um templo todo preto, fumaça. O que é isso? O que é isso? Eu estou querendo agradar a quem? Ah, mas isso é uma forma de manter os crentes na igreja. Não é não. O crente fica aqui porque ama a Deus e por causa da sua palavra. Ah, mas os jovens, eu fui jovem na igreja. Ah, pastor, o senhor foi jovem há 70 anos atrás. Fui. Mas o que me sustentou como jovem na casa de Deus, sustenta qualquer jovem hoje. Sim ou não, igreja do Senhor? Ah, mas eu tenho que imitar aquele ambiente assim. Em vez dele ir para a boate, ele vem para a casa de Deus e tem que reproduzir o mesmo ambiente. Coisa nenhuma. Tudo que desperta sensualidade e lascívia, não, porque Deus é simplesmente santo. O culto a Ele tem que ser prestado à sua santidade. De onde é que surgiu essa ideia da pia de bronze? Será um enfeite? Será que era um enfeite? Será que era uma coisinha assim inventada por Moisés para ficar bonitinho? Ficar um negócio assim interessante, mudar a paisagem? Veja, capítulo 30 do Êxodo, versículos 17 ao 21. Vejam, quem foi que mandou fazer a pia de bronze? Quem foi? Veja que Deus mandou construir o equipamento, pia de bronze ou pia de cobre, e deu até aonde ela tinha que ser colocado. Moisés agora disse, não, pega esse negócio aqui, vou botar no cantinho ali. Vou botar, Deus disse, coloque, diga comigo, coloque a pia de bronze entre o altar do holocausto e a tenda. Entre um e outro, quem é que tinha que estar ali? A pia de bronze. Pegue essas imagens de novo que você tem na mão aí. A reprodução aqui, na penúltima imagem, pode prestar atenção. A pia de bronze aqui está defronte da entrada da chamada tenda da congregação, aonde Deus se manifestava. Antes de chegar aqui, mais na figura aqui em cima, você vê o altar do holocausto. Só que, amados, o cultuante trazia o animal para o sacrifício, entregava aos sacerdotes. As vítimas dos holocaustos eram sacrificadas
e trazidas para esse altar. Diga, altar de holocausto. Porque no tabernáculo tinha o altar de holocausto e o altar do incenso. Esse ficava fora, no pátio. O altar do incenso ficava dentro do Santo dos Santos. Vejam, altar e altar. Só que cá era o altar das vítimas, trazidas para o sacrifício. Esse ficava no pátio. Evidentemente que do altar para a tenda só entravam e passavam para lá quem? Os sacerdotes. A pia de bronze, na verdade, era um equipamento, e hoje é também, para aqueles que ministram no Santo dos Santos. Todos que se dirigiam como sacerdotes para a tenda da congregação, onde Deus se revelava, tinha que primeiro passar na pia de bronze. Entenderam, amados? Está entendido até aqui? Muito bem. Então, agora você olha para essa imagem que está aqui do lado. Tem uma, duas, a terceira imagem aqui. Uma visão aérea do que era o tabernáculo. Hoje em Israel, para só informação dos amados, em Israel tem a reprodução autêntica do que está no Antigo Testamento. Quem for a Israel, procure fazer a visita ao local, que tem tudo isso aqui autenticamente, nas dimensões da Bíblia, nas dimensões que Deus deu a Moisés. Então vejam, o que é que você vê aqui nessa imagem? Um cercado, sim ou não? E pode olhar, preste bem atenção, que o cercado é todo branco, sim ou não? Mas tem um espaço aqui em escuro. Vamos descobrir isso aqui, os valores disso aqui? Êxodo 27, 9. Está dito o quê? Vamos lá, só para mostrar a você a necessidade de obreiros e obreiras, estudantes da Bíblia, sempre ter mais de uma versão consultando. 27, 9 diz, e farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de quantos côvados? Vejam que essa medida côvado é desconhecida da maioria. Na versão que eu trouxe também para consulta, diz, em seguida faça um pátio para o tabernáculo fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento, porque cada côvado corresponde a 45 centímetros. Estão vendo como é bom você trabalhar com mais de uma versão para você entender melhor o que está escrito na Bíblia? 100 côvados. 100 côvados. O que é 100 côvados? E 100 metros é quanto? 45 metros. Deus mandou fazer uma cortina para o quê? Primeiro, um pátio. Nós vamos chegar no pátio. Eu acho que quando você chegar no pátio comigo, Deus vai te revelar tanta coisa boa e maravilhosa, você vai glorificar Ele. É uma coisa linda. O pátio é uma coisa maravilhosa. Deus mandou fazer um pátio. E Deus fez uma coisa que eu desafiaria qualquer dona de casa aqui fazer. Deus disse, o pátio será marcado por uma cortina de linho branco finamente trabalhado. O povo estava no deserto, barro, poeira. E Deus vai e diz, não, a cortina que vai cercar o tabernáculo tem que ser de linho fino branco. A irmã teria coragem de pegar uma cortina branca, linda, de linho, e cercar lá o muro da sua casa? Hã? Não. Mas Deus fez.
Só para você rir um pouquinho. Você é melhor do que Deus? Para cercar, fazer o cercado, Deus mandou usar que tipo de cortina? Linho fino. Ora, imaginem, o povo estava acampado em volta. Quem ia prestar o culto do tabernáculo? O povo, sim ou não? Mas veja a preocupação de Deus, faça um cercado e coloque linho fino, branco. Como eu disse, Deus tinha em mente um projeto espiritual. Projetando lá no passado o que é a igreja hoje. O que Deus mandou Moisés fazer lá no passado, na verdade, olhava e projetava para a realidade da igreja hoje. E por que que Deus mandou fazer esse cercado? Porque há uma lei no reino de Deus. Levítico capítulo 10, dos versículos 8, 9 até o 11. Vamos lá. Por que que Deus mandou fazer aquele cercado de cortina branca? Diga comigo. Para fazer diferença entre o santo e o profano. Isso está em vigor, amados. Deus não revogou essa lei, não. Muita gente está pensando que isso aqui já caiu, que Deus não. Amado, a diferença entre o santo e o profano está em pleno vigor. É uma das regras do culto a Deus. Há um Deus santo, meu culto a Ele tem que estar montado em cima de uma estrutura de santidade. Senão, como eu disse, ele tem o direito de dizer, pode fazer seu barulho aí, pode cantar, pular. Eu não recebo. Simplesmente. E eu vou dizer uma coisa a vocês, se eu souber que um culto que eu estou prestando a Deus, ele não está recebendo, é melhor ir para casa. Eu perder tempo, eu jogar tempo fora. Não, eu estou cultuando a Deus. O Senhor disse a Israel, vocês oferecem sacrifícios. Lá pelo profeta Amós, Deus disse, vocês entoam cânticos e louvores e eu não os escuto. Veja que lá no tabernáculo Deus diz, faça uma cerca colocando linho branco para mostrar o quê? O linho representando o quê? E o quê? A santidade de Deus. Vejam que no Novo Testamento, o linho branco representando um culto santo a Deus permanece de pé. A visão de João aqui era o casamento do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? João viu. Lá na eternidade, diante da glória de Deus, o casamento da igreja com o Cordeiro, a celebração das bodas. E está dizendo aqui que a noiva se vestiu de um vestido de linho, o mesmo que cercou lá. Tinha ou não Deus em mente quando mandou cercar o tabernáculo com o linho fino à igreja? Sim ou não? Foi dado a ela, que recebeu o linho mais fino. E o que eu acho lindo é a explicação. Diga comigo. Porque o linho fino representa os atos
justos do povo santo. Você, igreja, você pela fé, você larga o mundo, deixa o mundo, de suas concupiscências. Quando você abandona o pecado, você está fazendo isso pela fé. Isto é que vale. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao linho fino que Deus mandou cercar o tabernáculo. Em seguida, na mesma página, eu falo da única porta do acesso. Como você pode ver na imagem aqui reproduzida, nessa aqui, ó, essa segunda imagem aqui, tudo era branco, mas tinha um espaço aqui que era, diga comigo, a única porta de acesso ao tabernáculo. A cerca toda. Deus diz, faça uma porta, e deu as dimensões, que nós não vamos ler por causa do tempo. Quem quisesse entrar e sair no tabernáculo, não tinha porta lateral, não tinha um atalho, tinha que entrar e sair pela mesma porta. Alguém pode dizer, mas Deus, aí, tanta gente cultuando, tantos cultuantes, e agora só uma porta? Só uma porta? Só uma. Mas, Senhor, veja bem, o sacerdote, ele vai lá para a tenda do encontro. Ele tem que entrar pela mesma porta? Pela mesma. Mas não é mais fácil abrir uma porta lá do lado da tenda e ele entrar pela lateral? Deus disse, não. Mas, Senhor, é mais prático para você. Em vez de ele andar isso tudinho, ele podia entrar pelo lado lá, já entrar na tenda. Deus disse, o percurso é o mesmo. Entrar pela única porta, passar pelo altar do holocausto, passar pela pia de bronze para entrar. Mas, Senhor, e se o sacerdote ficar velhinho, cansadinho, tem que fazer esse percurso? Tem. Mas não é muito mais prático, Deus? Sim, para você, mas para mim não. A minha regra é essa. Ora, quando Deus estabeleceu uma única porta de acesso, evidentemente que Deus tinha em mente o quê? Primeiro ele disse, eu sou o quê? A porta. Quantas portas tinha o tabernáculo? Tipo de quem? Tipo de quem, alunos? De Cristo. Por isso que Deus não deixou abrir uma portinha lateral, uma brechinha. Não. Quem entrar no tabernáculo tem que entrar pela porta. É única. Aí Jesus, falando para os fariseus e os judeus, disse, eu sou a porta. Jesus não é uma porta, ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. Aí depois ele veio e disse, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Eu sou o caminho. Quem entra nesse caminho necessariamente passa pela única porta. Porque ele diz, quem entrar por mim, salvar-se-á. Quantos têm entrado por essa porta e andado desse caminho? Lá no tabernáculo, só tinha uma porta, Jesus.